eu nasci em Belo Horizonte, em 6 de maio de 1935, e com 3 anos o meu pai voltou lá para Barão de Cocais, terra dele, e lá eu fui criado. E depois, com uns 12 anos, eu fui para Mariana, eu fui para o seminário, ia ser padre, e aí comecei a minha vida. Mas aí o senhor veio para Monlevade quando, então? Aí eu fiquei em Mariana, fiz lá o seminário menor, chamado curso de Humanidades. Depois eu resolvi ser monge. Eu fui ser monge do Mosteiro de São Bento, lá no Rio de Janeiro, os monges beneditinos. Fiquei lá um tempo, depois eu voltei para Mariana, onde fiz filosofia, teologia, e em 1960, final de 62, eu saí, e em 63 eu vim aqui para Monlevade para trabalhar no ginásio Monlevade, que existia lá embaixo, não sei se é a Rua Paraúna, não sei. E esse ginásio era arquidiocesano, mas era mantido pela Belga Mineira. E o cônego José Higino de Freitas, que era o pároco da paróquia de São José Operário, era o diretor do colégio. Então, eu fui muito bem acolhido e comecei a trabalhar lá como professor, lá no ginásio Monlevade. Com quantos anos? Eu devia ter uns 26 anos, 25 para 26 anos por aí. Então tá, o senhor veio para Monlevade, o senhor veio sozinho? Ou a família do senhor depois veio para cá, o senhor ficou sozinho aqui? Não. Cíntia, eu tenho, até hoje, o meu irmão, o Geraldo Zenóbio Soares Pindoba, né? Ele já estava aqui, então foi ele que conversou com o cônego Higino para eu arranjar, para eu trabalhar lá no ginásio. Então, quando eu vim, eu fiquei primeiramente lá na casa dele. Estava lá no Hotel Monlevade, posteriormente ia ser sede do sindicato, mas era um hotel que abrigava assim, uns 60 rapazes que trabalhavam na Belga Mineira, e também tinha assim, apartamentos para gente de fora, viajantes também. Então o Dimas ficou, já estando lá, quando surgiu uma vaga eu vou ajeitar para você. E aí, passado um certo tempo, surgiu a vaga e eu fui para lá, para o Hotel Monlevade. E lá fiquei até quando eu me casei, em 1968, fevereiro de 1968. Aí eu vim aqui para Carneiros. O senhor veio para dar aula de filosofia? Não era ginásio, né, naquele tempo. Então, só o senhor Nivaldo. O caso é o seguinte, é que naquele tempo, quem tinha, por exemplo, o ginásio, era quase doutor em muitos lugares. Aqui em Monlevade, essa região toda, aqui só tinha o ginásio Monlevade e o ginásio industrial lá do Senai. Quem quisesse fazer qualquer outro curso, tinha que ir fora, ou Belo Horizonte, Ouro Preto, Juiz de Fora, né? Itabira, que tinha um colégio de irmãs lá, mas então era muito precário. Então, e normal, a gente lecionava várias disciplinas. E havia também uma coisa engraçada. Certamente que vocês conheceram, ouviram falar do professor Armindo, morreu também esse ano, professor de matemática. O professor Armindo, ele fez só o ginásio, ele foi da primeira turma desse ginásio, Monlevade, esse ginásio de tábua, que existia lá embaixo. Fez o ginásio e ele foi tão bom que naquele tempo era pouca gente formada assim, em faculdade, concurso de faculdade. Então,
as universidades davam assim, um curso de férias chamado para formar professor. Então a pessoa, por exemplo, tinha um ginásio, ele ia fazer um curso e poderia prestar exame numa faculdade, exame para ser professor. Então ele podia se registrar. Então, quer dizer, o Sormino, por exemplo, só tinha o ginásio. E era um bom professor de matemática. Depois ele até aprendeu a matemática de segundo grau. Eu sei que a pessoa às vezes fazia assim, ia para Belo Horizonte ou Juiz de Fora, numa faculdade, eles davam um curso de férias, e depois você prestava um exame chamado exame de suficiência para você ser professor. Então aí você tinha eu mesmo tenho um registro assim. Para a língua portuguesa e literatura no começo, quer dizer, eu tinha feito filosofia no seminário e teologia. E lá, naturalmente, que a gente estudava latim, grego, hebraico, e a língua portuguesa a gente estudava a fundo também. E a língua latina a gente estudava tanto quanto o português, para ter aula em latim, para livros assim e tal. Sobretudo porque no curso do seminário maior, filosofia e teologia, os meus livros, eu tenho assim, aqui na biblioteca, depois eu vou lhes mostrar, os assuntos eram escritos em latim, latim grego, o rodapé era em francês, espanhol, era desse jeito. Então, quando a gente chegava, a gente tinha um conhecimento, mas não tinha o registro de professor, para lecionar essas disciplinas, por exemplo. Então, quando eu vim para aqui, eu não tinha registro. Tinha o conhecimento, mas não tinha o registro profissional de professor. Então, quando foi em 1964, que eu vim em 63, aí eles abriram esse curso lá em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, para a gente fazia lá um mês tinha até um nome, me fugiu aqui agora. A gente fazia esse curso e depois a gente se inscrevia para prestar o exame de suficiência, né, com 3 examinadores e tudo, e você teria que tirar um mínimo de 70 para ser professor, assim. E podia ser, naquele tempo se falava, não era grau, não falava ciclo. Primeiro ciclo e segundo ciclo. Então eu fui fazer para o primeiro e segundo ciclo. Assim. E a pessoa, só tendo ginásio, podia fazer também esse exame. Ele ia lá, se preparava, né? Havia curso primeiro, e aí ele prestava. Se ele passasse, ele recebia um registro que vinha assim, ó Cíntia, você está fazendo letras, né? Isso. Então vinha assim, válido, no registro vinha assim uma ressalva assim, válido para locais onde houver carência de licenciados. Eu mesmo tenho um registro desse jeito. E então foi assim que, mas quando eu vim, eu lecionava um punhado de coisa. E quando também foi criado aqui, o padre Hicks criou o colégio Kennedy, que se chamava no começo, era Ginásio Moderno Kennedy, em 1964. Eu sei que quando passou a colégio em 65, ele criou o curso normal, por exemplo, ele me chamou para lecionar no curso normal. E lá embaixo também foi criado o curso normal, esse curso de segundo grau, né, de magistério, chama hoje curso de magistério, mas se chamava curso normal, para lecionar no primário. Então, por exemplo, a Guiomar, minha esposa, ela já tinha curso superior de enfermagem, e ela estudou a fundo biologia, aquela coisa. Ela, certamente que ela sabia muito mais biologia do que eu. Mas o fato é que ela resolveu fazer assim, que ela tinha feito científico, e quando ela foi fazer na UFMG o curso superior de enfermagem. Então, depois, quando abriu o curso normal, ela resolveu fazer também. Fazer o curso normal. Então eu vim a ser professor dela.
curso de... mas no começo, assim, eu fui professor de língua portuguesa e literatura. Mas aí o padre me chamou, o senhor Nivaldo, estava faltando um professor de biologia, biologia da educação, biologia educacional. Então ele me chamou lá, como eu estudei biologia, né? Biologia, não biologia, no meu curso de filosofia a gente teve essa disciplina também, biologia, mas biologia geral, né? E mesmo assim não era grandes coisas, não. Assim. E ela, como profissional da saúde, né, ela estudou biologia. Só que ela estava fazendo curso para magistério de primeiro grau, então tinha essa matéria biologia. Se fosse hoje, certamente que ela seria dispensada, né? Que ela trazia o histórico dela, né? Igual, você já fez um outro curso, essa matéria aqui eu já estudei, podia até lecionar, assim. Mas só que naquele tempo ainda não tinha assim coisa. O padre pegou e me chamou para lecionar também biologia lá temporariamente, assim, a queima-roupa. Aí eu fui, né? E lá estava a Guiomar e uma colega dela, que elas moravam no hospital, né? Elas vieram, depois até criaram o curso de auxiliar de enfermagem lá no hospital, a escola Dr. José Abrantes. Inclusive esse curso está aqui, assim, e ela foi diretora desse e dava biologia lá. Mas no curso aqui do Kennedy, do curso normal, ela estava como aluna, né? Então eu cheguei lá, e aí o assunto, ele falou comigo, eu fui para a sala, né? Coloquei a ovelha para o matador. Cheguei lá e, como a gente lia bastante aquela coisa toda, o assunto não dominava não, mas dei uma lida e relembrei as coisas que eu já tinha lido, que eu tinha estudado, e fui lá e dei a aula. Posteriormente, né, muito depois, quando acabou que eu me casei com ela, assim, eu não namorava aluna, tinha essa coisa assim, mas ela já era formada e tudo, e morava lá no hospital e tudo, então não houve problema. Aí eu perguntei para ela se eu falei alguma besteira lá, alguma impropriedade. Ela falou, não, você falou direitinho. A gente lecionava muitas coisas, né? Porque havia muita carência de professor. Então, lá, por exemplo, no ginásio Monlevade, eu lecionei, além de língua portuguesa, eu lecionei francês, havia aula de canto orfeônico naquele tempo, né? Música canto orfeônico, e deve ter história também, assim, mas depois, posteriormente, eu só fiquei com língua portuguesa, depois literatura. Né? E aí, quando você chegou aqui, qual a primeira impressão que você teve da cidade? Tinha muita coisa que em Monlevade já tinha, né? Era 63 que você chegou aqui, né? Qual assim, a primeira impressão que você teve de João Monlevade? Eu já havia vindo aqui a Monlevade quando era menino, há muito tempo. Vocês nem pensavam em nascer ainda. Eu me lembro que eu era menino e teve uma concentração aqui de congregados marianos na igreja de São José, e naquele tempo havia assim, era mais trem de ferro, né? Como eles falavam, Maria Fumaça. Então, eu sei que lá em Barão de Cocais eles podia, não sei como é que falava, alugar o trem, e a gente vinha assim com um comboio assim, inteiro de gente lá. Aí eu fiquei naquela alegria, né? Que era a primeira vez que eu ia montar, ia lavar a pôr de montar no trem. Então a gente veio para lá, então eu conheci Monlevade lá embaixo. Então era uma cidade meio engraçada, tinha uma cidade alta lá em cima, né? Que a gente tinha que subir para ir lá, até só Armindo, esse que foi meu colega, né, meu amigo que faleceu tem pouco tempo, ele morava lá no alto, a gente tinha que quase que escalar, feito alpinismo para ir lá. E agora, quando eu cheguei, assim, quando a gente vinha aqui a Carneirinhos era mais essa avenida Getúlio Vargas, e tinha assim umas casas aqui, essa rua aqui, quase que tinha muita água aqui, um riacho que passava aqui, e umas poucas casinhas. E Carneirinhos
era uma poeira sem fim. O pessoal que morava assim, o que seria a avenida, né, não era calçada, que vinha assim de vez em quando um ônibus, aquela coisa toda, era aquela poeira vermelha. Então, assim como o pessoal que mora em Barão de Cocais, que era apelidado de pés de pomba, né? Aqui também eles apelidavam os moradores aqui de pés de pomba, porque era muita poeira. E não tinha água direito, a água era barrenta, parecia Coca-Cola. Até eu me lembro aqui de um fato, que eu estava na véspera da emancipação, eu participei ali, onde seria mais ou menos, se não me falha a memória, ali onde seria a Praça 7, por ali. Estava o pessoal reunido lá, as pessoas fazendo discurso, né? Então havia um político dizendo que aqui em Carneirinhos, que fizeram exame aí, que 70% da água era poluída e aquela água barrenta, né? Estava falando assim, daquela miséria toda. Aí houve lá um gaiato lá que falou assim, muito bem, começou a bater pau, todo mundo bateu pau. Aí depois falou assim, gente, aqui, ele está falando que a água é poluída, 70% da água é poluída, essa coisa toda, e o povo está falando muito bem, bem batendo pau, e todo mundo assim, sem saber o que está batendo pau. Isso aí me ficou na cabeça até hoje, né? Assim, lembrando desse fato, né? Aí depois é que o Bill, né, no primeiro mandato dele, ele criou a estação de tratamento de água, foi um grande progresso, melhorou bastante. Mas a impressão, quer dizer, é isso, um povo simples, um povo assim, operário, né, assim, mas muito acolhedor, muito amigo, muito bom. E aqui estou eu até hoje. São Vicente, e assim, na opinião do senhor, quais pessoas o senhor citaria que ajudaram a construir Monlevade? Na área cultural, assim, eu tenho o Código Higino, que eu conheci, meu amigo, né, assim, que eu tenho grande saudade, que me acolheu aqui. E com ele foi criado o ginásio de tábua, aquela coisa, depois o colégio estadual e tudo. Eu acho também o Padre Henrique também, né, conheci o colégio, tudo que era o sonho ideal dele até de faculdade, antes das outras faculdades, começou com ele, assim, porque eu sempre fui sirineu dele desde o começo, né. Ele trabalhava também lá no ginásio, né, Monlevade. De lá, depois que ele saiu em 64, ele criou aqui o que veio a se chamar o ginásio moderno e tudo, e depois ele foi com o sonho realizado, na parte cultural. Agora, tem também o padre João Batista Neto, não sei se vocês já o entrevistaram, ele foi, até o senhor Oswaldo Gomes está me falando que ele é que foi o centro, né, da emancipação de João Monlevade, assim, trabalhou assim, muito, né, para a emancipação de João Monlevade. Então, essas pessoas que eu conheço, assim, que eu achei que fizeram assim, alguma coisa para João Monlevade. E tem algum fato que não tenha sido registrado na história da cidade, mas que o senhor gostaria de relatar aqui pra gente? Não, mas eu não conheço a cidade de João Monlevade, assim, mais, assim, não sei. Eu não conheço, assim. Tem, assim, fatos que aconteceram comigo, né, assim, lá no colégio, assim, mas fatos, assim, de importância. Nós vamos entrar um pouquinho assim, no colégio, aqui nas próximas perguntas. Aí eu queria que o senhor fale um pouco assim, como era ser diretor lá. Sim. Uhum. E concentrando a atenção agora na parte de baixo de Monlevade, né, lá perto da usina. O senhor poderia falar um pouquinho pra gente sobre a Praça do Cinema, a Praça do Mercado, contar como é que era, o Grêmio, o Colégio Estadual, pra gente? A gente tem uma grande saudade do tempo lá, porque tudo girava lá embaixo, né? Lá era o centro mesmo da cidade. Carneirinhos era uma espécie assim de roça, assim, um lugar assim, as pessoas que iam se fixar aqui, geralmente as antigas moravam aqui. E lá embaixo, geralmente, o pessoal que vinha de fora, né? Que às vezes nem sempre ia continuar aqui. Se bem que tem alguns que continuaram, mas a maioria vinham, ajeitavam, e depois
como pássaros migrantes, né? Depois partiu para... Então lá era esfuziante, o Grêmio, por exemplo, dos clubes assim, mais populares era o Grêmio. Tinha a parte esportiva, a parte de festas, bailes, aquela coisa toda, era a semana toda. Então o Grêmio, porque tinha essa parte de esportes que os outros clubes não tinham assim tanto. Por exemplo, o Ideal, que era lá na Praça do Cinema, né? Eu me lembro que quando eu cheguei, então havia um que veio a ser meu colega lá no Hotel Monlevade, o Ilemar, chamado Alemão, ele era um dos diretores lá do Ideal. Naquele tempo, os clubes todos pertenciam quase que à Belga Mineira. Então, eles eram indicados, os diretores, pela Belga Mineira. Então, eles eram importantes, eles ficavam lá até... O clube tinha toda a assistência da Belga Mineira, então era um tempo muito bom. Todo mundo tem saudade do paternalismo da Belga. E aí, eu me lembro que o Ilemar me levou lá ao Ideal para conhecer o clube. Aí eu perguntei para ele, assim, o que a gente fazia para ser sócio, né? Ele falou assim, bom, você querendo ser sócio, você vai submeter o seu nome à apreciação aqui da diretoria e dificilmente você não vai ser aceito, certamente não vai ser aceito, porque ele falou comigo assim, você é lista 5 era o sujeito que era mensalista na Belga Mineira, né? Então ele falou assim, lista 5 aqui, certamente você vai ser aprovado. Eu achei aquilo estranho, né? Para ser assim, ser lista 5, né? Assim, ser mensalista. Então ele falou que tinha também o clube União, que era ao lado, né? E o Grêmio embaixo, e tinha também lá embaixo o Caça e Pesca, né? Que hoje tem outro nome, né? Floresta Clube. Floresta Clube. Floresta Clube, Dr. José. Rain, né? Pois é, então, mas de todos esses clubes, o que era mais assim, popular era o Grêmio. E havia o cinema também, que a gente tem uma saudade imensa, né? Tinha o colégio e o Cine Monlevade, onde lá com o coral a gente cantou várias vezes lá, e até eu estava falando para a Cíntia no primeiro dia que ela veio aqui, que certa vez, era mais no princípio assim, que eu estava aqui em Monlevade, aí eu já ia subindo lá para ir para o colégio e tinha uma fila que descia até ali o Morro do Gel de gente, lá da porta do cinema ele descia ali aquela rampa e até lá embaixo. Eu falei assim, mas o que é, será? Que filme será que vai passar hoje? Porque está essa montoeira e a praça regurgitando de gente, né? Aquela coisa toda. Aí eu falei assim, que filme que era? Aí, era um filme de Tarzan. Lá. Então, mas lá fervilhava, né? Assim, o dia que havia um baile, assim, que vinha aquelas orquestras de fora, o pessoal começava a falar assim, com muita antecedência, e depois que acontecia o baile, muito tempo depois o pessoal ficava comentando aquela coisa toda. Então era assim, uma vida muito boa, muito alegre, e o povo assim, muito simples, né? E havia essa alegria toda. O Cine Monlevade passava assim, muitos filmes bons também. E eu me lembro que depois que eles criaram aqui o Cine São Geraldo, na inauguração, o pessoal, o dono do cinema, né, eles andaram buscando assim, uns filmes, Ben-Hur, não sei o que, uns filmes bons, assim, que aí vinha todo mundo para cá também. Mas era muito corrido, assim, o povo frequentava tanto lá embaixo quanto aqui também, assim, era muito... Uhum. E o senhor foi diretor do colégio estadual, né? Ajudou também na implantação
da construção, né, do centro educacional, do EMIP, né, que nem era EMIP, né? Você poderia contar, então, um pouquinho dessa parte educacional aqui em João Monlevade? Quando o ginásio Monlevade, depois ficou pequeno, esse ginásio de tábua, né? E aí ele foi transferido para o prédio que era do Grupo Central, ali na Praça do Cinema. Então, na verdade, a Praça do Cinema chama-se Praça Aires Quaresma, né? Aires Quaresma é um combatente, né, de João Monlevade, que morreu na guerra de 39 a 45. Então eles puseram o nome em homenagem a ele, esse Aires Quaresma. Então, depois o ginásio passou a ser Colégio Monlevade, Colégio de João Monlevade, até 1966, mantido pela Belga Mineira. E aí, em 66, a Belga Mineira fez um convênio com a Secretaria de Estado da Educação e ela cedeu aquele prédio em regime de comodato para o Estado, com a obrigação de, se algum dia ela viesse a precisar daquele prédio, ela teria que dar um outro com igual capacidade. Então era um prédio grande, bonito, né, majestoso. E então, em 1966 foi criado. Aí passou o Colégio Monlevade passou para o Estado e passou a se chamar Colégio Estadual de João Monlevade. E aí tinha os cursos do ginásio, que era naquele tempo a linguagem era de primeira a quarta série ginasial. E tinha o científico, 3 anos, e o curso normal, que é o atual curso de magistério também, de 3 anos. Então tinha esses cursos. E, criado esse curso, o Cônigo Higino, que era diretor do ginásio Monlevade, passou a ser também o diretor do Colégio Estadual de João Monlevade. Então ele ficou 66, 67, 68, 69 e 70. Foram 5 anos. Quando foi 70, no final de 70, ele ficou um pouco cansado. Aí já estava na época da Revolução também, havia assim um pessoal meio esquerdo lá naquela... eu vivi esse tempo também aí que veio o SNI aí, Serviço Nacional de Informação, que aqui era uma cidade operária, né? Então eles achavam que tinha comunista, que tinha o quê. O colégio também era vigiado, assim, olhado, aquela coisa toda. Então teve alunos assim um pouco com a ideia assim meio esquerda, aquela coisa toda. O Cônigo Higino andou, teve uma vez que houve um problema lá, que os alunos resolveram até querer impedir de entrar no colégio, assim, né? Uma época que teve assim. E ele era uma pessoa idealista, aquela coisa toda, depois ele cansou. E em 70, no final do ano, ele pediu a exoneração dele. Foi aí que a congregação do colégio, hoje eles falam colegiado, mas naquele tempo era congregação. Reunia os professores efetivos, né, ou titulares de cada. Então, eles se reuniram para escolher um novo diretor. Aí veio uma inspetora de ensino lá de Belo Horizonte para comandar a reunião e ver quem que ia ser o diretor. Foi aí que, na reunião da congregação, a inspetora perguntou se havia alguém que já tinha registro de diretor. E, por acaso, eu tinha. É porque eu tinha ido... sempre eu estava fazendo curso em Belo Horizonte. Então, na ocasião que eu estava lá fazendo um curso, justamente para eu me registrar em língua portuguesa e literatura, daquele curso que eu falei com vocês, que a gente podia prestar um exame de suficiência lá na universidade, né, para ser professor.
Então, quando eu estando lá, eu fiquei sabendo, na inspetoria do MEC, lá em Belo Horizonte, que quem tivesse curso de filosofia do seminário teria direito, apresentando o histórico escolar do seminário, do curso de filosofia, que poderia ter uns registros. Quem também tivesse esse curso de seminário teria direito ao registro de diretor de escola, de ensino médio. E falaram que isso aí valia como título. Como eles já estavam falando em concurso público para as cadeiras, né? Naquele tempo tinha para ser catedrático, assim, chama titular de cadeira. E iria haver o concurso do Estado para toda Minas Gerais, né? Para os colégios estaduais. E aí eu falei assim, eu nunca tinha pretendia ser diretor de escola, não, nunca vai fazer, mas é título. E se quando você vai fazer um concurso, você vai disputar com outros, né? Assim. E aí, no caso, quando você tiver, é melhor, que você vai ganhar pontos, né? Em títulos. Então, foi assim que eu obtive o registro de diretor. E quando chegou lá, mas eu não pretendia, nunca pensei em ser diretor, não. Quando chegou lá na reunião, eu ainda me lembro que os meus colegas professores de língua portuguesa estavam falando comigo assim, não, estou torcendo para você ser diretor. Eu pensei assim, que eles estavam me querendo como diretor, pelas minhas qualidades e tal, sei lá, né? Mas depois eu fui ver, porque em 70 já tinha havido um concurso no Estado, que houve um concurso para as várias cadeiras, língua portuguesa, literatura, psicologia da educação, didática, matemática, geografia, história, essas matérias todas. E eu havia feito o concurso para a cadeira de língua portuguesa e literatura do colégio. Eram duas cadeiras de língua portuguesa e literatura, uma do colégio, que era para o científico e o ginásio, e uma outra cadeira que era para o curso normal. Então eu fiz, foi até muito disputado com outros professores, e eu consegui o primeiro lugar para a cadeira de língua portuguesa e literatura. Então, nesse caso, eu era o primeiro a escolher as aulas, né? Quer dizer, os outros pegavam a sobra, mas eu tinha. Daí que, quando surgiu o Cônigo Gil em 70, no final de 70, ele renunciou, e aí se reuniu a congregação, né, que eram os professores que tinham feito concurso e eram efetivos, né, ou titulares, que podiam votar para escolher o diretor. E aí veio essa inspetora, mas todo mundo estava achando que seria o colégio, a congregação que iria escolher, votar, né, talvez uma votação secreta lá, e escolher os candidatos. E aí eles perguntaram se eu queria ser diretor. Eu falei assim, bom, se por acaso assim, eu vou tentar. Eu nunca recusei assim desafio nem nada. Aí os meus colegas, os que pegavam, que davam as chamadas aulas extras, né, quer dizer, tinha o titular de cadeira, que era obrigado a dar 11 aulas semanais e podia pegar mais 19 aulas extras, totalizando 30 aulas. E aí os outros às vezes pegavam fração de aula. Como eu tinha muitas aulas, eles falavam assim, bom, se ele for diretor, aí que eu pensei assim, eles não estão querendo me querer como diretor, como tal, não. Eles estão querendo as minhas. E aí eles falaram assim, não, nós estamos torcendo para você ser diretor, ser escolhido. Quando chegou lá na reunião, lá com a inspetora, ela perguntou se alguém tinha registro de diretor. Então só eu que tinha. Então ela falou assim, não vai precisar de votação nem nada. Então, se eu aceitasse, então eu estaria já designado para ser nomeado diretor. E assim eu entrei, a partir de 1971. Mas a minha nomeação só foi sair em 72. Mas eu fiquei, eu deixei então as minhas aulas de língua portuguesa e literatura e passei
para a direção. E o colégio, nesse tempo, já era muito grande, com muitos professores, e naquele tempo o segundo grau era muito bom, os alunos que às vezes saíam aqui sem fazer cursinho, porque não havia tantos cursinhos assim, e faziam assim vestibular para esses, até medicina, assim, que é mais difícil, né, engenharia e tudo, e os alunos se davam muito bem. Inclusive, por exemplo, eles saíam aqui, terminavam o ginásio, e iam uma vez para Ouro Preto para fazer curso técnico, a Federal lá de Belo Horizonte, Escola Técnica Federal de Belo Horizonte, que faziam uma espécie de vestibular, né, para entrar, e às vezes assim os 10, até o 10º lugar era daqui de Monlevade, porque todo mundo queria estudar. O Monlevade foi referência do ensino, até nacional, né? Isso. E então, assim, essa região aqui do Vale do Aço, toda, até incluindo Ipatinga e tal, essa região toda aqui era o centro mesmo, assim, muito referência mesmo. Não sei se eu respondi. Isso, e a parte da construção do EMIP, do Centro Educacional também, como é que foi? E agora, quando foi em 71, nesse ano de 71, foi um ano que Monlevade começou a sair daquele, só o colégio estadual, que nesse caso a gente era professor quase que gente da cidade toda, né? Porque só havia o colégio estadual, depois que foi criado aqui o colégio, aquele que é particular, né? Só aqueles que podiam pagar aqui, ou que conseguiam bolsa, que podiam estudar, e havia o Senai, havia o ginásio industrial do Senai. Então, Monlevade foi crescendo, Carneirinhos também foi tomando, aí o pessoal começou a vir para cá, porque lá embaixo a Belco foi se estendendo, aquela coisa toda, e houve um momento, inclusive, que o pessoal começou a morar mais, porque lá para baixo não tinha mais gente construir casa, assim, né? Aqui que a Belco construiu para os operários dela, né? Então todo mundo vinha para cá. E foi chegando um tempo que todo mundo quase que tinha que pegar ônibus daqui para ir lá para baixo. E era, né, para as famílias, às vezes tinha muitos filhos, né? Era difícil, não tinha ajuda vale transporte, né, para os alunos, essa coisa como tem hoje. Então era muito difícil. Então já se estava pensando em criar uma outra escola, aqui, e até mesmo o estadual já estava pensando assim que em algum momento ele iria sair de lá e talvez criasse uma outra escola menor lá, porque o povo lá está ficando pouco lá embaixo, está todo mundo vindo para cá, para Carneirinhos. Então, o governo federal lançou a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional, a LDB, de 11 de agosto de 1971, a Lei 5692, de 11 de agosto de 71. A Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional, a reforma do ensino. E aí, então, as prefeituras deveriam reunir os professores, aquela coisa toda, e implantar a reforma do ensino no município. Foi aí que, esse ano de 71, 72, esse biênio, o prefeito Antônio Gonçalves, que estava no primeiro, é um mandato tampão, que foi só de 2 anos. E foi nesse mandato tampão que ele fez um punhado de coisa, coincidiu com a implantação do ensino. Então ele instituiu uma comissão que iria viabilizar essa reforma do ensino aqui, não é verdade. E entre os professores chamados, nesse tempo eu era diretor do colégio, ele chamou assim representantes aí do Colégio Kennedy, do Senai, lá do estadual e outros professores, e fez uma comissão de implantação da reforma,
que é aqui, né, professor Evandro de Almeida Coelho, vice-diretor do Colégio Kennedy, professor Vicente Soares, né, eu, diretor do Colégio Estadual Monlevade, professor Paulo Moreira dos Santos, que era chefe do Centro de Formação Profissional da Companhia Siderúrgica Bel Mineiro, Senai, né? E depois a professora Inácia Pereira de Souza, que era inspetora seccional de ensino primário, e a professora Laura Caetano Goulart Silva, diretora do grupo escolar Dona Geni Faria. E isso aí foi uma portaria, né? Uma portaria número 138/72, de 4 de maio de 1972. Aí constituiu essa comissão de implantação da reforma de ensino. Então nós começamos a ver o que Monlevade tinha, todo o setor do ensino, né? Primário até o 2º grau, e aí foram vindo as ideias. E o que precisava de Monlevade, ainda que estava... dividimos em setores aqui, toda Monlevade, um mapa de João Monlevade, onde estava havendo carência de escola, ou isso aqui. E foi aí que viram que Carneirinho só precisava de ter um colégio de maior porte, porque a população estudantil quase toda está concentrada para a cidade de cá. E havia também aquela parte lá do Cruzeiro Celeste, Luanda também, que não tinha também. E o pessoal tinha que pegar a condução e tudo, era muito difícil. E foi aí que surgiu, então, a ideia de criar uma escola municipal modelo. E aí, então, eles constituíram uma outra comissão que iria criar o centro educacional. E essa comissão foi assim, só vou ler aqui, Lei Municipal número 260, de 22 de fevereiro de 1971. Cria o Colégio Municipal de João Monlevade. Ele chamava Colégio Municipal de João Monlevade. Depois ele vai passar a ser chamado Centro Educacional. Portaria número 100, de 20 de abril de 1971, cria a Comissão de Educação, que dará início no cumprimento da Lei Municipal de número 260, composta dos seguintes membros: professor Heber Fraga de Assis, que era diretor do DEC, do Departamento de Educação e Cultura, que hoje chama-se Secretaria Municipal de Educação, mas chamava DEC, Departamento de Educação e Cultura. Ele era o professor Vicente Soares, eu que já era da outra comissão de implantação da reforma, professor Wilton Rodrigues de Oliveira, professora Lúcia Muniz Teres, professora Vilma Stephanie. Esta comissão trabalhou durante toda a sua atuação em sintonia com o diretor do Departamento de Educação e Cultura, professor Wilton Rodrigues de Oliveira. E aí foi essa comissão que criou o Centro Educacional. Depois, numa portaria, eles mudaram o nome de Colégio Municipal de João Monlevade para adequar o nome à lei, a nova lei do ensino que chamava de... que mudava-se a palavra colégio já não estava assim muito em uso, dentro da nova estruturação. E aí foi pensar também, então, o centro educacional, do jeito que ele né, assim, chamou professores de fora também, até para ser diretor, formado em pedagogia, aquela coisa toda. E os professores que quiseram lecionar lá foram submetidos a essa comissão para ser examinados, assim, para ver se ele tinha competência, né, assim, registrar essa coisa toda, né, porque apareceu muito candidato. E também foi pensar também a escola lá da Luanda. Aqui tem até, no começo era uma escola só de 1º grau, chamada Escola Fundamental de Luanda. E foi também pensada por essa comissão. E posteriormente se tornou a Escola Municipal Governador Israel Pinheiro, né, MIP. E foi também nessa ocasião, aqui também esse plano aqui,
né, que, da época do prefeito Antônio Gonçalves, que foi passado o anfiteatro também para ter assim, festas e organizações assim, culturais, né, e tudo, mas aí foi tudo nesse pouco tempo do então prefeito Antônio Gonçalves. E então foi criado o Centro Educacional, a EMIP, o anfiteatro, para ficarem ao lado. Assim. Então eu tive essa felicidade de participar, né, dessa comissão. Vamos falar um pouquinho então da arte agora. O senhor poderia falar para a gente quando que surgiu o seu gosto pela música? Porque o senhor foi maestro também de coral, não é? Coral Molevade? E sou maestro também do atual Coral Arte das Artes. Isso. Você poderia falar pra gente e junto com isso contar a história dos corais, dos dois? Perfeito. Né? Quando menino ainda, lá em Barão de Cocais, a minha família, o meu bisavô era mestre de banda. E eu tenho um punhado de parentes, assim, até alguns próximos, outros distantes, são músicos. Tocam em banda, né, assim, e tal. E eu tenho meu irmão mais velho, que tocava pistão, trompete. Posteriormente ele também tocou violino. E eu via tocando na banda, a gente ficou sempre assim, na igreja católica tem assim, quando tem procissão, né? Assim vai a banda tocando aquela coisa. Então a gente, quando menina, a gente ia atrás da banda. Né? Até hoje é isso. Todo mundo gosta de banda, né? As bandas de música assim que não podem morrer, né? Então lá havia duas bandas. Uma banda antiga lá que já tem quase uns 70 anos, a banda Santa Cecília, e tinha uma banda nova que tinha sido criada e meu irmão estava tocando nela. Então, ele tinha um pistão, trompete, né, bonito assim, tal. Eu ficava vendo, tocando lá e via, fiquei influenciado com aquilo, né, eu escutando e assim, acompanhando, às vezes ensaio de banda, aquela coisa toda. Posteriormente, lá com os meus 12 anos, eu resolvi ir para o seminário, né, queria ser padre. E uns padres de Mariana e do Caraça, os padres lazaristas, eles, no seminário, eles cultivam a música e outros valores culturais. Então havia um padre que passava lá em Barão, assim, nas férias, e ele era músico e tinha uma banda lá do seminário. Aí quando ele passou lá, eu era coroinha é aquele que ajuda o padre, né? Até hoje eles voltaram ao coroinha. Então eu era coroinha lá e ele chegou, esse padre, que era professor lá em Mariana, e ele ficou sabendo que eu ia lá para Mariana, para o seminário, e falaram com ele que eu tinha um irmão que era músico. Então ele falou para eu levar o instrumento do meu irmão, ele emprestou e ele iria me ensinar. Então eu comecei já na casa paroquial, lá em Barão de Cocais, assim, pouco tempo antes de eu ir para o seminário. Esse professor, padre José Nunes Coelho, até ele faleceu tem pouco tempo, com 80 e tantos anos, lá no Rio de Janeiro. Ele então começou a me ensinar a tocar o pistão, trompete, e quando eu fui para Mariana, logo chegando lá, comecei a estudar música com ele, solfejo e tudo, o ABC musical, e já comecei quase como instrumento na boca, né? Assim, para tocar lá tinha uma banda muito boa, a gente tocava peças populares e clássicas lá na banda, que era uma diversão, uma coisa muito boa. Depois do jantar sentia um ensaio da banda, né? Então era uma alegria muito grande. E lá também a gente cantava, tinha a escola cantora, né? Em lá tinha a escola dos cantores, né? Nas missas e celebrações lá. Então eu pertencia também à escola cantora, desde o primeiro ano lá do seminário. E depois, quando eu terminei o seminário menor, eu fui para o Rio de Janeiro para ser monge, né? Os monges beneditinos, monges de São Bento. E lá, vocês devem conhecer aqueles que cantam o canto gregoriano, né? Tem até lindo, maravilhoso. Os ofícios divinos, então é uma maravilha lá. E aí eu tive a oportunidade de estudar, assim, de me aprimorar no canto gregoriano.
é o Canto Chão, essa música dos monges, né, da igreja. Vocês devem ter escutado assim, CDs, né? Eles têm gravado até ultimamente, né, os mosteiros têm gravado canto gregoriano. Então eu estudei lá por quase 3 anos lá com canto gregoriano, depois eu voltei para Mariana. E saí do mosteiro porque, embora eu tenha gostado demais, mas eu era muito novo lá, Cíntia, e na quaresma, o senhor Nivaldo, tinha lá um jejum lá, a quaresma inteira, só podia tomar uma refeição por dia. Os monges, né, faziam penitência e jejum, a quaresma tudo. E eu estava com 18 para 19 anos, eu não tinha idade para jejuar, porque na igreja mesmo, hoje já está tudo atenuado, né? Quase o pessoal não faz jejum, que o pessoal já faz jejum já na fome, mas naquele tempo era mais rigoroso. E para o jejum na igreja era a partir de 21 anos. E eles não sabiam, porque a grande parte dos monges lá eram médicos, engenheiros, advogados, padres de paróquia assim, com seus 30 anos, 20 e tantos anos, 40 anos, que iam para lá. E eu cheguei lá, era feito um menino lá no meio deles, eles pensavam que eu tivesse idade, e eu não tinha, eu estava com 18 anos, mas eu entrei com todo vapor, com todo entusiasmo no jejum da quaresma. E eu pifei. E embora o meu ânimo fosse forte, assim eu me adaptei, era felicíssimo lá. Mas eu pifei lá por causa do jejum, aí eles acharam que eu não tinha saúde, que eu não tinha vocação. Saí. Aí voltei para Mariana. Aí fiz filosofia e teologia, e lá havia uma orquestra, com violino, violoncelo, contrabaixo de corda, flauta, essas coisas todas. E como eu era modéstia à parte assim, lá eles brincavam muito comigo lá no seminário menor e falavam assim, me chamavam para tocar lá e falavam assim, vamos ouvir Vicente, seu pistão mágico, trompete mágico, né? Que eu gostava muito de tocar e eles gostavam de me. Então quando chegou lá na orquestra, logo eu fui convidado a tocar trompete lá na orquestra. E continuei também na escola cantora do seminário maior, e aí fiquei assistente do padre maestro, né, lá da cantoria, né, do coro. Aí eu tive a oportunidade, e também lá eu tive a oportunidade de criar uma banda para mim. Quando fui lá fazer teatro, essas coisas todas, né, a pessoa podia desenvolver. Então, quando tinha teatro, então não havia aquele intervalo que a gente podia tocar assim. Então eu arranjei, reuni uns músicos, inclusive um que certamente vocês já ouviram falar nele, que ele tocou comigo lá, foi meu contemporâneo, o Tio de Santiago. Esse do PT, que agora está em Cuba, ele é... Eu tenho até retrato dele, Tio de Santiago. Ele esteve morando aqui não, porque aqui tem um chileno, um cubano também, né? Não. Trabalhando mesmo. Esse Tio de Santiago, ele é aqui de Nova Era e foi seminarista. Depois ele foi padre, esteve na Europa e tal, depois ele saiu, se casou e tal, ingressou no PT, ele é jornalista, né? Era jornalista. E era muito. Até agora, ele foi candidato a senador. Não sei se viram um dia, ele quis dar uma de Bill Clinton, que Bill Clinton apareceu com saxofone, né? Uhum. Então o Tito tocava clarineta. Ele tocava essa banda, que a gente chamava naquele tempo, não era banda, era conjunto, né? Conjunto musical. Então, ele tocava clarineta. Mas agora, quando ele foi candidato, um dia ele apareceu com saxofone, ele está querendo imitar o Bill Clinton, né? Mas então, aí eu tive porque no seminário a gente tinha, assim, cada um que tinha, assim, cada para teatro, havia teatro, música, assim, aquela coisa, você podia desenvolver, e tinha seu incentivo, né? Então, com isso, eu já tinha um pendor para música, aí eu comecei a fazer, assim, alguns arranjos para o meu conjunto, e tocava na orquestra também, e também cantava, assim. Com isso, a gente sai com uma bagagem boa. Quando foi em 63, quando eu saí, aí eu vim aqui para Monlevade, como eu já falei no princípio, né, e vim para ser professor aqui no ginásio, dei aula de canto orfeônico, naquele tempo, no Brasil, na educação, havia uma coisa que eles desprezaram, coisa que em outros países, como na Europa,
A pessoa estuda música lá, assim, tem uma cultura, todo mundo. E aqui no Brasil houve um tempo que todo ginásio tinha que ter canto orfeônico. E nos colégios a pessoa cantava o hino nacional de manhã cedo, assim, aquela coisa tem perfilado, o hino da bandeira e tal, era. E depois, hoje, o pessoal não sabe cantar, às vezes. Quantas vezes que eu brinquei, assim, em sala de aula, assim, com os meus alunos, eu desafiava, assim, na sala de aula, às vezes eu estava fazendo análise, assim, análise do hino nacional, né? Aí eu falava assim, às vezes nesse tempo a nota era de 0 a 10, né? Tinha até 0 também. Então eu falava assim, eu vou dar 2 pontos para quem cantar certinho a letra e música do hino nacional. Aí todo mundo levantava para ganhar os 2 pontos. Ganhar na média, né, no final do mês. Era de 0 a 10, né, 2 pontos, valia bastante. Aí todo mundo queria. Aí eu falo assim, bom, mas quem errar vai perder meio ponto. Aí todo mundo... Mas então, aí eu vim aqui para Monlevade, 63, e aí eu fiquei conhecendo o Luciano Lima, que tinha vindo um pouco antes de mim. O Luciano também esteve no seminário em Juiz de Fora. Então ele teve uma formação parecida com a minha. Só que eu estudei mais do que ele, porque eu fui até o seminário maior e fiquei mais anos, né? E estive em Mariana, no mosteiro no Rio, depois voltei para Mariana e tive a felicidade de tocar na banda, né, desse ponto assim, banda, essa corporação musical agora tem aqui, eu toquei lá no seminário, havia uma banda, e toquei numa orquestra também no seminário maior. E aí quando eu cheguei aqui, o Luciano trabalhava, ele era diretor da Rádio Cultura e também trabalhava no Senai. E ele acho que já tinha tentado fazer um coral lá no Senai. E depois ele, em 26 de maio de 63, ele criou o Coral Monlevade. E ficou esse resto 63, 64, 65. Quando foi no final de 65, o coral acho que nem tinha uniforme ainda, ele só cantava um pouco, assim, mais assim no final, poucas apresentações, e ainda sem uniforme. Ele depois, por razões particulares, que não importa dizer aqui, ele deixou o coral. E com ele, grande parte dos coralistas que cantavam saíram também. E ficou assim, um pouquinho assim, 2, 3, assim, em cada naipe, né, que é o coral polifônico, né, o coral. E aí o presidente do coral, que era o José Alencar Rocha, que era a máquina que puxava o coral, esse que ele foi líder sindical também, morreu. Acidente, né, assim, ainda novo. Ele era até candidato a presidente do sindicato, né, dos metalúrgicos. E certamente que ele ia ganhar, que ele era líder mesmo, assim, muito bom. E ele havia ido, quando ele morreu, eles foram assistir a um concerto do Júlia Pardini, lá em Belo Horizonte, aniversário do Júlia Pardini, quando eles estavam voltando, aqui abaixo daquele corte de pedra, não sei o que aconteceu, o carro, ele já vinha dirigindo o carro já de noite, não sei se ele passou mal, o que o carro caiu lá embaixo, e ele foi o único que morreu. Talvez ele tenha morrido sufocado. Bom, mas então, na época, quando o Luciano Lima deixou o coral, ele me convidou, ele me chamou umas 3 vezes. Eu falei com ele, vê se você experimenta lá, fulano de tal. Aí ele falou assim, se não der certo, aí você pode me chamar. Então, na 4ª vez, ele me chamou e eu, então, assumi. Aí eu tive que arregimentar coralistas outra vez, aquela coisa toda, e quase que recriar o coral, porque aí nós registramos o coral lá em Piracicaba, no cartório, e arranjamos o primeiro uniforme do coral, e logo em seguida nós fomos convidados para cantar lá em Itabira, na sede social do Valério. Depois disso, o coral começou
teve muito, assim, muito apreciada aqui em Monlevade, a prefeitura ajudava, o coral começou a viajar, recebeu um convite para todo lado, várias cidades. E, posteriormente, em 1970, eu tive a felicidade, foi um acaso que o José de Alencar, estando lá em Belo Horizonte, ele ganhou uma música chamada Natal, que um músico lá, Ataíde Machado, um compositor, deu essa música para ele e falou que a gente podia fazer um arranjo e explorar essa música para o coral. Ele só a melodia e a letra, a respeito do Natal. Aí ele me entregou a música e falou assim, se dava para eu fazer um arranjo coral, né, 4 vozes. Assim. Aí eu olhei e falei assim, tá meio difícil. Ele não colocou nenhuma harmonia, só a melodia pura, né? Aí eu procurei o Luciano Lima, porque se ele não queria fazer o arranjo, ele também não quis. Aí eu solfejei a música e tudo, e nesse tempo o colégio era lá embaixo, né? E eu morava aqui e ia de ônibus, e voltava de ônibus. Então, nesse período, que era no bom, quando a gente vinha depois cansado lá no colégio, e a gente vinha de ônibus, eu vim calado, né, no meio do povo, lá sentado ou em pé, né, com o pessoal que vinha para cá. E aí eu comecei a bolar o arranjo. E na minha ida para lá e para cá, eu fui e coloquei no papel o arranjo. Eu chamei os cantores lá do coral, o pessoal era bom de ouvido, né? E aí eu falei assim, primeiro, soprano, faz isso, contralto, isso, baixo, tenor. Aí eles pegaram e falaram assim, não, mas então vamos ensaiar. O pessoal, aprendeu. Aí eles falaram assim, não, então, assim, aí falaram assim, nós vamos convidar o dono da música para vir cá para ver o arranjo, como é que ficou. Aí trouxeram aqui o Ataíde Machado, aí nós cantamos para ele o arranjo que eu fiz, né? Aí ele ficou entusiasmado e falou assim, vocês querem gravar? Estava chegando uma gravadora lá em Belo Horizonte, a Bemol, que está lá até hoje. Estava chegando a Belo Horizonte, vocês querem gravar um compacto? Sim. Vocês arranjam mais outras músicas. Aí a Associação Monlevade de Serviços Sociais, naquele tempo a gente tinha ajuda de todo lado, contrário de hoje. Aí eles financiaram a nossa ida e a gravação. E nós gravamos o primeiro compacto duplo lá em Belo Horizonte. Por causa dessa música nós gravamos mais. Foram 4, um disco, um compacto duplo com 4 peças de coral. Então dessa região aqui foi a primeira vez que nós tivemos uma gravação. Foi comigo, com o coral Monlevade. E depois nós tivemos convite para ir cantar lá em Vitória, Espírito Santo. Ficamos 3 dias. A Associação Monlevade de Serviços Sociais também financiou para a nossa ida e a nossa estada lá. E nós tivemos a oportunidade de cantar 2 vezes na TV Vitória, lá, isso eu acho que foi 70 ou 71, assim, foi por aí. E participamos também, teve um tempo que havia outra cidade chamada Mineiros Frente a Frente, e tinha que levar um coral, disputar com outras cidades. Nós tivemos o primeiro lugar com o coral Monlevade, acho que foi com a cidade de Sete Lagoas, acho que Lavras também, que era cidade também de cultura. O coral cantou e foi o que foi mais aplaudido e que conseguiu os pontos aqui para Monlevade, em Mineiros Frente a Frente. E nós tivemos também mais 2 vezes que nós cantamos na TV, na então TV Itapolomi, que seria talvez a Globo hoje, mas a TV Itapolomi que havia, nós fomos convidados, cantamos lá 2 vezes. E teve uma vez que nós acabamos de nos apresentar lá, aí nós estávamos lá nos camarins lá da Itacolomi,
Aí eles me chamaram lá, que havia uma senhora lá, que era diretora do Conservatório Mineiro de Música, ligou para mim e falou assim, me perguntou, se apresentou, falou assim, eu sou diretora do conservatório aqui, acho que é da universidade, né? E a minha filha me chamou aqui, que tinha um coral cantando, e eu escutei vocês e fiquei encantada. E ele perguntou assim, o senhor está fazendo um trabalho muito sério, assim, falou para mim, e perguntou assim, o que é que os coralistas, o que eles fazem? Eu falei assim, não, tudo é gente simples. Nós temos empregada doméstica, nós temos professor, nós temos assim, gente que ama a arte e gosta de cantar, mas ninguém tem formação musical nem nada. E ela então nos parabenizou e elogiou o coral. Então nós fizemos. E depois nós fomos a várias cidades assim. E nós estávamos nos preparando para ir até a Tupi do Rio, quisesse falar assim, já estávamos arranjando. Havia lá o Flávio Cavalcante, um maestro que vocês não conheceram, mas tinha assim a apresentação de corais, essa coisa toda. Então nós iríamos lá, porque a gente tinha ajuda, né, da prefeitura, das associações aqui, e o coral tinha realmente um nome. Mas nesse ínter a Tupi acabou. E uma vez eu estive em Brasília também, já tinha arranjado para a gente ir lá. Aí depois uns fatos, e eu fiquei com o coral até... Aí o coral já estava registrado, ele foi afiliado à Federação Mineira de Corais também, e aí ele ia a Belo Horizonte e outras cidades, e tinha convite até para fora do estado, essa coisa toda. Né? E as convites assim, até para a gente cantar fora, não faltam. Só que a gente não tem patrocínio. Eu posso adiantar aqui, por exemplo, que esse coral Arte das Artes, que eu dirijo atualmente, teve um dia que a secretária lá da FINSEC, a Eneida, ela ligou para mim aqui em casa falando que tinha chegado um fax. Isso aí está até guardado lá. Estávamos convidando que a gente poderia participar do Core Cuba, lá, Encontro Internacional de Core, lá em Cuba, onde todo ano tem isso. Só que nós precisávamos arranjar patrocinadores, nós ficaríamos lá de graça, aquela coisa toda lá, e ir lá, mandar assim, uma fita com o coral, isso que eles exigiam, e confirmar. Só que nós não fomos porque falta de patrocínio. Ou então eu fiquei com o coral, depois que ele estava assim já conhecido já em Minas e fora de Minas. Aí aconteceu que o Ars Nova, que é o coral da Universidade Federal de Minas Gerais, né, regido até hoje pelo seu fundador, o maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca, eles tinham ido à Europa e tinham obtido o primeiro lugar, que é um coral quase profissional, é o coral da UFMG, né? Os coralistas lá, eles recebem um cachê mensal lá da universidade para cantar. E então o Carlos Alberto, que sempre foi fundador e criador dele, depois do Madrigal Renascentista, que antes do Ars Nova teve lá em Belo Horizonte um coral que foi um show no Brasil inteiro, foi criado pelo maestro Isaac Karabchevsky, que foi regente da Orquestra Sinfônica Brasileira, né, lá no Rio de Janeiro. Mas ele estava aqui em Belo Horizonte, criou o Madrigal Renascentista, inclusive eu tenho o primeiro LP deles, que é uma joia. E depois surgiu o Ars Nova, que era abaixo do Madrigal. Mas depois o Madrigal foi sumindo e o Ars Nova foi à Europa e chegou a ganhar o primeiro lugar lá, daqueles corais lá europeus. E veio, assim, foi aí que a Associação Monlevade de Serviços Sociais convidou o Ars Nova para vir aqui a Monlevade, para se apresentar lá no Cine Monlevade, lá embaixo.
E aí foi através do nosso coral que era para fazer o convite. Aí eu falei assim, bom, um coral que veio primeiro, assim, famoso, ganhou lá os prêmios lá na Europa, assim, vai cantar aqui. Eu falei assim, não, nós vamos só ouvir, né? Aí ele falou assim, não, que era para nós cantarmos também, fazer uma parte do concerto lá. Aí eu fiquei meio acanhado, né? Falei assim, puxa vida, como é que ele vai cantar? Onde está o maior, o menor se casa, né? Eu falei assim, pô, mas ele era quase que meio constrangido, né? Aí eu falei assim, não, vocês vão se apresentar também. Então, tudo bem. Fomos, fizemos a apresentação primeiro e, graças a Deus, foi muito boa a apresentação. O pessoal nos aplaudiu de pé, né? Não que não houvesse lugar, né? Talvez você foi aplaudido de pé. Mas porque realmente eles gostaram. E aí o Madrigal depois deu aquele show, né? Que maravilha de coral. Aí nesse dia, o Luciano estava lá como ouvinte, né, e assistente. Foi aí que, isso aí já era final de 72. Aí, vocês estão lembrados que foi em 72 que eu estava participando dessa comissão da reforma do ensino e diretor ainda meio calouro do estadual, né, que é uma escola que estava crescendo e tinha inúmeros problemas e muitos professores, é uma das maiores escolas do estado. E, então era muito trabalho. E naturalmente que nesse tempo eu regia o coral, como até hoje, atualmente, assim, por amor à arte. Eu não ganhava nada. Eu fazia aquilo porque eu gostava. E como eu estou fazendo agora, nós estamos desamparados de tudo, mas eu continuo com o mesmo entusiasmo porque eu gosto. Então a música é uma coisa divina, né? Como disse Machado de Assis, divina arte. É uma coisa maravilhosa, né? Que a pessoa que se tem o dom, né? É assim, tem que... Aí, o Luciano estava lá e viu lá o Ars Nova, viu a gente também, aquela coisa toda. E aí, houve um fato, assim, um pouco antes, que aqui em Monlevade já teve, lá na igreja de São José, uma orquestra, uma espécie de orquestra de câmara que chamava do coro Pio X. Tem até uma professora que talvez seria interessante, talvez vocês conversaram com ela, Leoni. Ela mora, o pai dela, José Silva, um senhor de Sabará, que veio aqui e regia esse coral Pio X, lá na igreja de São José. Tinha aquele Chonencó, até outro dia eles falaram, acho que Zelage, não sei se ele foi entrevistado, não, é no jornal do Marcelo Melo, né? Ele foi entrevistado. O Zelage é da família desse Chonencó, um alemão que veio para aí e que tocava violino e era desse coro. Então tinha violinos, flautas, violoncelo, contrabaixo, tudo, clarineta, tinha uma série de instrumentos desse coro Pio X, que tocava lá na igreja de São José. E nesse tempo eu não estava aqui ainda não. Pois bem, esses instrumentos, depois que acabou, assim, tudo, depois o José II morreu, e esses instrumentos ficaram guardados lá na casa da Leoni, que mora ali, descendo ali para a Rua Siderúrgica, uma casa que tem ali na rampa ali, onde havia um restaurante ali, rampas, ali um pouco para cima, Leoni. Ela é filha, era professora, foi professora inclusive do estadual também, hoje ela é aposentada, e filha desse José Silva, que tinha essa. Inclusive ela cantou no coral Monlevade com Luciano, e ela foi uma das que saiu, inclusive ela é minha madrinha de casamento, aquela coisa toda. Mas, e ela então foi depois que, com medo dos instrumentos estragarem, ela doou esses instrumentos para a tutela do coral Monlevade, para o coral Monlevade ficar com esses instrumentos.
violinos, flautas, clarineta e outros instrumentos, violoncelo, contrabaixo e pistão, trompete e tal, violão, é um punhado de instrumentos. Só que, com o tempo, então eu recebi esses instrumentos. Quando veio o Ars Nova, aí o pessoal ficou naquele entusiasmo. Aí falaram comigo assim, você vai fazer assim, porque o Ars Nova fazia um tal de quarteto, quer dizer, quando a pessoa que ia entrar para o coral, falar que ele devia submetê-lo a um teste, assim, quer dizer, ele tinha que aprender determinada partitura e fazer com os cantores depois, assim, ele teria que, assim, reunir um soprano, um contralto, um tenor, um baixo, aí eles tinham que cantar uma determinada peça, assim, para ninguém ficar encostado no outro, assim, para ficar enganando, né? Eu peguei e falei assim, olha, eu para aplicar isso aqui, o Ars Nova é porque é quase profissional e o pessoal sabe muito essa coisa toda. Agora, o nosso coral, eu até tinha pedido, e tínhamos até uns livros de solfejo lá, mas no fim quase que não tinha tempo muito para o pessoal ter a aula de solfejo e tudo, que o ensaio geralmente era um ensaio por semana, era lá na Rádio Cultura, lá embaixo. Depois a gente passou a ensaiar também num salão que tinha lá no Colégio Estadual. Ensaiava lá e na Rádio Cultura, que era lá embaixo. E o tempo, o pessoal também estudava, né? Então não tinha assim tanto tempo. Porque às vezes a gente ensaiava até domingo ou sábado à noite, assim, não tinha muito tempo. Então eu achei que para aplicar aquilo do Ars Nova estava um pouco demais. E eu estava muito atarefado e cansado. Aí eles falaram assim, aí o Luciano ficou com vontade de voltar, né? Aquele filho que ele, de certo modo, abandonou, ele voltou assim, quando ele viu o Ars Nova, e nós cantamos aquela coisa toda. Aí o Alencar me procurou e fez uma proposta, assim, numa reunião, me chamou para uma reunião, e foi lá que ele propôs ele havia o J. Lima, José Geraldo, não sei se conhece, ele foi até repórter ali da rádio, aquela coisa toda. Hoje ele dá aula de inglês, assim. Ele foi meu assistente, quer dizer, ele me ajudava nos ensaios do coral, e teve um tempo que eles deram uma bolsa para fazer um curso de regência coral lá em Ouro Preto, no festival, e aí eu estava muito atarefado aqui com a reforma do ensino no colégio, aquela coisa toda, que era meu ganha-pão e era minha obrigação, além de diretor do colégio, nós estávamos aqui na comissão municipal, né? Então o meu dia era de manhã, de tarde e à noite, ainda tinha o coral também. Então eu sei que eu falei com ele para ele aproveitar que a Associação Monebá estava dando essa bolsa. Era para mim. Eu passei para ele e aí, depois da apresentação do Ars Nova, aquela coisa toda, eles me chamaram para uma reunião e aí vieram com uma proposta que eu não quis. Falaram assim, que o coral tinha aqueles instrumentos que foram doados para o coral, poderia fazer uma pequena orquestra de câmara, né? Ou completar com outros instrumentos, então, com o coral e a orquestra de câmara também. Aí eles falaram assim, que o Luciano estava querendo voltar, assim, e me propuseram assim, falaram assim, que poderia ter três regentes, quer dizer, no caso o Zé Geraldo era um assistente, um auxiliar, mas na verdade seria o Luciano e eu. Mas eu conheci o Luciano, o jeito dele, o temperamento dele, aquela coisa toda, né? Ele era um pouco temperamental, assim, e tinha um jeito de tratar os cantores diferente do meu. Eu pensei comigo assim, mas eu nunca vi assim ter dois regentes. Sempre tem assim um titular e um assistente. Em qualquer lugar do mundo é isso. Eu falei assim, como que vai ser? Na hora assim, ele ensaia, tem um dia que eu vou no ensaio. Ele tem um jeito de tratar os cantores. Eu tenho o meu jeito. Eu sou mais ameno, assim, sei lá, cada um, né? Já tem a sua personalidade, o seu modo de ser, né? Ninguém é igual ao outro. Aí eu perguntei assim, e no dia de reger, quem é que vai ser? Quem é que vai ser o regente? Aí ele falou assim,
Ah, vocês combinam entre vocês. Eu falei assim, eu sei que naturalmente que ele não vai querer ficar de fora. Aí eu falei assim, isso tá esquisito. Aí ele falou assim, não, mas pode ser assim, por exemplo, criando a orquestra, a hora que você, por exemplo, se eu estou tocando na orquestra, então aí no caso ele estaria regendo. Ou então, a hora que ele estivesse tocando, eu estaria regendo. Ou então, agora, mas o coral às vezes canta a capela, né, quer dizer, sem acompanhamento. Ele disse, não, vocês resolvem entre vocês. Então eu peguei e saí, eu já estava assim muito cansado e estava com muito, assim, porque o estadual, a direção não era fácil. O Cônigo Gino ficou só 5 anos. E eu fiquei uns 13 anos, né? Mas sofri, eu contei até para a Cíntia os horrores que assim, até tive que enfrentar até um general, né, aquele caso que eu contei, na época da Revolução aí, do SNI, não sei o que, aquela coisa toda. Então não era fácil. Aí, e no coral, eu fazia do coral apenas um entretenimento para mim, era um hobby, né? Porque eu gosto de música, não ganhava nada. Sempre que, às vezes que a gente ia com outros corais, assim, encontros de corais, né? Assim, sempre assim, a gente participava de encontros de corais de outras cidades, e geralmente os maestros todos recebiam. Mas aqui em Monlevade, bom, o Luciano queria receber, igual quando ele voltou, ele estipulou um tanto que ele queria como regente. Mas eu regia, ele era assim, por amor à arte. Né? O Sr. Vicente, vamos fazer uma rapidinha aqui, até porque é de tempo. Sim. Né? O senhor considera Monlevade uma cidade cultural ou acultural? Bom, aí é o seguinte, como eu falei antes, todo povo tem a sua cultura, né? Não há povo sem cultura. Todos têm a sua cultura, mais ou menos evoluída, mas tem. Mesmo o povo mais ignorante da face da Terra tem a sua cultura. Toda pessoa, a gente fala assim, Chico, sem cultura. Não, todo mundo tem cultura, mesmo que ele seja analfabeto, ignorante, tudo. Assim também, um povo de qualquer cidade tem a sua cultura. Agora, essa cultura pode ser mais, pode ser menos. Então, nesse sentido, Monlevade possui a sua cultura. Essa cultura vai evoluindo cada vez mais, está crescendo e tudo. Mas, agora, só que os ativistas culturais aqui de João Monlevade, nós assim que gostamos da arte, né? A arte em todo sentido. Tem a arte, a pintura, a escultura, a música, né? E é uma série de artes que fazem a cultura de um povo. Né? Até a culinária é cultura, né? Qualquer coisa, tudo é cultura. Então, a gente não pode falar que um povo não tem cultura. Mas Monlevade padece de uma coisa, com quem eu estava conversando com o meu amigo há umas 2 horas aqui, o Luiz Cássio, que é músico, né? E ele até concordou comigo. Ele comigo falou assim, nós sofremos da mesma coisa. É que, de um modo geral, nos últimos anos, nós padecemos da total indiferença das autoridades locais. Estamos sobrevivendo heroicamente só de teimosos na arte. Ainda essa semana mesmo eu falei, nós ensaiamos com o Arte das Artes, o coral que eu dirijo atualmente, e nós não temos ajuda nenhuma, nem convite às vezes até para cantar assim. A gente está assim esquecido. Vocês vejam, por exemplo, o coral Monlevade acabou, porque também não teve mais ajuda, não teve nada. O coral Primavera, o grupo vocal Primavera do Tó Vilela, acabou. A família Alcântara, né, que é um coral aí que ficou famoso, né, no Brasil e fora. Tá aí, outro dia conversando com o Pedrinho, que é o regente, né, assim, falando também que eles estão sem incentivo, assim, não tem. Então, Monlevade, esse é o pecado capital que eu acho. Aqui tem muitos valores, tem muita gente com um grande potencial que pode ser desenvolvido e tudo.
Agora, isso aí pode ser também por parte de quem? Das autoridades, é um pouco de falta de cultura também. Do povo, da população. Não do povo, mas de quem está assim, de falta de incentivar, de ajudar. Vocês viram o que eu contei aqui antes, como é que era antes aqui? A gente era ajudado para viajar, para ir até fora do estado com o coral. Lá em Rio Grande do Sul, Recife e outros lugares aí, né? Assim, patrocinado. Não há patrocínio. Se o senhor tivesse que escolher um local aqui dentro de Molevade, né, de grande importância para o senhor, que local seria? Aqui é a minha casa. Uma saudade de um lugar, de uma pessoa? Colégio Estadual e o Cônigo José Higino de Freitas. O Colégio Estadual foi a minha vida, a minha alegria. Lá eu vivi momentos gloriosos. Tive também, às vezes, tristezas, tive problemas, mas é um tempo inesquecível, que não volta mais. Mas é a minha saudade. Colégio Estadual, grandioso, majestoso Colégio Estadual, e o meu amigo Cônigo Higino foi o primeiro diretor do colégio e a pessoa que me recebeu aqui. Caminhando já agora, né, para o final da entrevista, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles futuros molevadenses, né, que daqui a 10... Eu diria, Rivaldo, Cíntia, que por maiores que sejam as dificuldades e os obstáculos, jamais deveremos desistir dos nossos nobres ideais, dos nossos sonhos e persegui-los obstinadamente até a sua concretização final, pois só os perseverantes e obstinados alcançarão as estrelas. O poeta, o imortal poeta Virgílio, autor daquele poema épico, a Eneida, diz assim, depois de falar daquelas peripécias, né, de Enéas, aquele príncipe troiano, né, quando a Troia foi vencida pelos gregos, né, eles saíram mar afora, tiveram aquelas peripécias todas, né, que ele narra, que Homero fala na Ilíada e na Odisseia, né, e Virgílio conta na Eneida, ele retoma essa história e eles chegam até a Península Itália, onde criam aquilo que veio a ser o grande Império Romano, né? Então Virgílio fala assim, sic itur ad astra, assim se vai aos astros. Você perseguir um ideal e obstinadamente contra tudo, você lutar para alcançá-lo. Aí os fortes vencerão, os fracos só sobrarão. É isso aí. Senhor Vicente, então, em nome do projeto Resgate Histórico de Molevade, eu e a Cíntia agradecemos imensamente o senhor pela contribuição e pelo ensinamento. Obrigado, mas eu fiquei um pouco acanhado assim, porque é tanta coisa, né? Às vezes